Olá, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros, um canal que fala de espiritualidade, de conscientização, que tem música, tem palestras, tem evangelho. E se você não se inscreveu ainda no canal, o que você está esperando? Se inscreva, ative o sininho, receba as notificações de todo o conteúdo durante a semana que é postado. Já somos 2.000 inscritos, vamos chegar a 3.000 logo, logo. Estamos contando com a sua colaboração. E se você está chegando hoje no canal, aproveita para dar uma navegada, tem bastante conteúdo, bastante palestra já publicada. É muito legal, dá uma olhadinha aí. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182, e é importante que você ligue nos telefones que vão aparecer no vídeo, no 2606-6220, 2606-6865, para saber o melhor horário, o dia de tratamento, para agendar o seu tratamento ou os tratamentos que a casa oferece. Dados os recados, nós pedimos licença a você para adentrar na tua casa, levando um pouquinho de conscientização. Nós convidamos aos nossos amigos espirituais, ao doutor Antônio, ao nosso Mestre Jesus e todas as fraternidades do bem e o amor, que eles possam nos acompanhar nestes momentos, graças a Deus. E hoje a gente vai falar que existem alguns momentos na nossa existência que você pode ficar meio borocochô, meio no negativo, né? Momentos que parece que a vida se torna um fardo, né? Ou se torna mais embotada, mais escura. Muitas vezes as situações acontecem, né? Coisas que, às vezes, a gente não queria que acontecesse, né? Porque ninguém quer coisas... A verdade é que, né, a gente não quer ser desafiado, a gente não quer passar por dificuldade, a gente não quer negativo, mas como estamos no mundo de provas e expiações, se você não sabe, a gente já falou sobre isso, sobre essa palestra, volta umas palestras anteriores e vai lá dar uma olhadinha, a gente sabe que a gente tem que espiar, tem que passar alguns percalços, às vezes, acontecem na nossa vida. O importante é a gente começar a se aperceber não só no fato, né, no problema em si, mas como é que você passa por esse fato. Porque existem várias formas de passar por um problema, para resolver uma situação, né? Se resignar, compreender, fazer o seu melhor ou reclamar. Ficar negativo, ficar uma pessoa chata. Triplicar aquele sofrimento em 2, 3, 4. E o que acontece? É muito sério quando a vida, conforme o doutor Antônio está tentando te ensinar uma coisa, ou tentando te dar um empurrãozinho porque você está parado, e você, ao invés de dar um passo para frente, você finca os dois pés na sua reclamação. Por que comigo? Porque é assim. Isso é aquela coisa que os psicólogos falam, né? É o seu ego resistente, né? É o meu umbigo, a minha dor, o meu sofrimento, e por que eu... E a vida está mostrando que, assim, olha, isso é uma fração do seu eu. São muitos eus de diversas vidas que tem que dar conta de tudo isso. Então, a vida está falando assim, ô lindinho, linda, acorda para cuspir, vamos lá, vamos caminhar, supera esse ranço seu, esse comodismo, esse egocentrismo, porque você é mais do que isso. E você merece mais. Porém,
Para conquistar esse mais, você tem que se desapegar de toda essa negatividade. Bom, e para passar para o Carlos, eu falei assim: olha, tá, tudo bem, a negatividade existe, o momento difícil ele existe, ele chegou, e como que eu enfrento ele? Como que eu enfrento a minha própria escuridão? Porque às vezes o momento difícil ele vem, mas quem se escurece não é a vida, somos nós. E como que você enfrenta a sua própria escuridão? É isso que eu queria perguntar para o Carlos. Como que enfrenta a escuridão? Acende uma lâmpada, Carlos? Uma vela? Acho que vão ter que precisar ser muitas lâmpadas ou muitas velas. Eu acho que, inclusive, a humanidade descobriu o LED, as lâmpadas mais baratas, para a gente ver se ilumina mais, né? Não é mais o lampião de gás, né? Eu não sou desse tempo, não, né? Brincadeira. Eu só li livros de história a respeito. Apesar que eu acho que em alguns lugares do centro, eu sou de 65, talvez ainda existissem alguns lugares assim. Brincadeira. Mas vamos lá, Fabinho. Isso é muito complicado, porque se nós olhamos extremos, e eu sempre falo isso aqui, nós vamos colher lugares muito ruins para andar, né? Porque se você confundir a resignação que deve existir nos momentos difíceis, porque eles são de aprendizados, com comodismo, você não sai do lugar. Mas se você não for resignado, se for um revoltado de carteirinha, você vai sofrer 10 vezes mais do que talvez fosse necessário para aprender a lição. Porque muitas vezes, e aí você fala um negócio interessante, né? Nós temos egos. Cada vez que a gente encarna na Terra, ou se a gente pensar em corpos, pessoal, dá uma olhadinha nos corpos que a gente falou lá atrás, bem legal, volta uns vídeos aí, já faz mais de um ano talvez, mas é só vocês colocarem, pesquisar, vocês vão achar. Esse ego está impregnado em alguns corpos mais próximos da matéria. E ele é a soma de existências, apesar que nessa aqui a gente tem um ego só, né? O meu ego é o Carlos. Mas esse enfrentamento é um enfrentamento que muitas vezes a gente coloca de uma forma do ego contra os outros. E, na verdade, ele não é nada disso. Né? Você não precisa se esforçar, ter um bom trabalho, conseguir um conhecimento, conseguir fazer uma caridade para mostrar para ninguém. Na verdade, é um erro grande. Esse grande enfrentamento é o bom combate que o Paulo falava, de você vencer as suas dificuldades. Você olhar para dentro e falar, poxa, peraí. E o olhar para dentro, ele vai além desta existência. Não que o Carlos, né, não tenha muitas coisas para resolver. Tem, mas o eu verdadeiro do Carlos tem mais ainda. Como você falou, que também tem as qualidades dele. Então, esse enfrentamento é um olhar para dentro, aquele olhar para dentro do deserto, para aquelas coisas mais pesadas e não superficialidades, você olhar e falar, poxa, isso aqui não dá. Ou até dá, mas se dá, continua do jeito que está. E se tem uma coisa que me incomoda demais, 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 é a sensação de estar parado. Né? Respeitamos todas as coisas em contrário, não significa que a gente não goste de ter nossos momentos de, cara, tá tudo bem, hoje eu não quero brigar, não é brigar com o outro, é brigar comigo. Eu quero um dia de paz, né? Um dia sem guerra, né? E essa guerra é interna, mas me incomoda muito essa questão de, poxa, hoje eu não aprendi nada, hoje eu não vi nada novo, hoje eu não vi uma maravilha de Deus que eu pudesse ver e perceber num pássaro, numa coisa. Então, essa coisa do parado, ela me incomoda demais. Mas tem dois lados. Se você viver revoltado todo dia e quiser ascender em uma encarnação, você não vai conseguir. E vai gastar uma energia que você não tem. E, na verdade, é capaz até de, quando voltar, falar, oh, e aí? Saiu do pangaré para o afoito.
né? Quer dizer, foi de um lado para o outro, de novo, transferindo coisas que nós temos, infelizmente, nós temos arraigados, né, enquanto humanidade, e está aí um estudo bom para eu me embrenhar nisso, por que será que a gente tem mania, né, de ser extremista e de quando muda, querer mudar? A gente não quer 180, né? A gente quer 360. Quanto mais pensar em 30 graus, não, não, não. Talvez seja o ego de novo, né? Porque eu posso, não, eu vou virar tudo a hora que eu quiser. E é falácia, porque a gente pega, vira uma coisinha e o rastro enorme que a gente deixa, que o doutor Antônio vive cobrando a gente para a gente apagar, ele está lá enorme, né? E eu olho uma pontinha e falo, oh, hoje eu resolvi isso, né? Então a gente está sempre inflando as coisas do lado bom e do lado ruim. Então, estamos na Terra, temos que enfrentar nossos fantasmas, nossos medos, nos superar, não para mostrar para o outro, mas para mostrar para aquele que realmente interessa, que é você, né? Lógico que existe uma vida em comunidade, a gente sempre fala isso, e existem doenças difíceis, existem situações muito difíceis de enfrentamento, mas nós temos uma bagagem. E eu falo sempre, quando eu faço a abertura lá dos tarefeiros, cara, nós não carregamos sacola do outro. Nós não sofremos coisas que nós não podemos superar. Não significa ser fácil, não significa, mas significa levantar, sacudir a poeira. E aí? Essa é a situação. E eu vou dar até um conselho, eu não gosto de dar conselho, porque às vezes eu não gosto dos meus para mim mesmo, né? Quem dirá para os outros. Mas, cara, aconteceu uma situação que você não acha uma explicação nessa vida, não vai fustigar em outras. Não vai querer, olha, ela está aqui, o que eu preciso para resolvê-la? E se ela foi originária desta vida, o que eu preciso fazer para que ela não ocorra de novo? Então nós temos que ser prático, apesar de ser sentimento, apesar de ser tudo que a gente sabe. E para terminar a minha fala, principalmente para aqueles que se desesperam, para aquele que talvez esteja passando uma coisa que eu não tenha a menor condição de avaliar enquanto dor e dificuldade de superação, queria lembrar que, num determinado momento da metamorfose, a lagarta acha que a vida dela acabou. E ela ganha asas e vai voar. É isso aí. Olha, é isso aí. Ou seja, ô lindo, linda, você quer colocar luz na sua escuridão, na escuridão da sua alma, não basta se enrolar num pisca-pisca, tá? Tem que se enfrentar. Tem que... É o tal do conhece a ti mesmo. Onde é que pega? E para cada um vai pegar de um jeito. Esses momentos de escuridão em que às vezes é necessário até que a gente entre em reflexão, porém, num processo de atitude para se rever, é de autoconhecimento. É saber por que é que eu estou assim, né? O que que eu... Nem por que que eu estou assim, mas o que que eu posso fazer para sair deste estado de escuridão? Que vai totalmente contra a negatividade, que é o que a maioria da gente faz, né? Você é uma pessoa negativista? Você é uma pessoa igual lá o cara odia os céus, o azar, quando alguma coisa... Por que comigo? Ah, eu sou o coitadinho, o último da fila, sabe? O abandonado, ninguém me ama, ninguém... Você é assim? Se tá sol, se porque tá calor, você tá na menopausa, se tá frio é porque a sua junta dói. Sabe aquelas coisas em tudo na vida? Quais... E eu vou passar para o Maurício, que eu falo assim, no momento de escuridão, é muito fácil a gente entrar nessa negatividade. E o que acontece quando a gente entra nessa negatividade é muito sério. Maurício, o que causa um estado exacerbado de negatividade na vida de uma pessoa? Fabinho, uma coisa é certa. A primeira coisa que vai causar é tristeza. Imagina o seguinte, gente.
se você fica constantemente nessa negatividade, nessa reclamação, na lamentação, assim, tudo aquilo que não serve, o que vai acontecer com o seu ser? Você vai ficar triste, a sua energia vai cair, seu padrão vibratório vai cair e, consequentemente, nós falamos aqui do quê? De apometria e desobsessão. Consequentemente, você vai atrair pessoas igual o que o Fabinho falou do hard, vida, azar, não sei o quê. Então, você vai atrair energias, vamos chamar assim, né? Espíritos que estão com esse mesmo padrão vibratório. Então, nós somos energia, nós somos usinas geradoras de energia. Que energia você está gerando? Você está gerando energia positiva, energia bacana, energia equilibrada? Então, você vai atrair tudo que está nessa frequência. Sou negativista, né? Sempre estou reclamando, sempre estou lamentando, desisto fácil das coisas, me lamento toda hora, fico reclamando, não vou à luta. O que você vai trazer? Energias com esse mesmo padrão. Então, quando nós colocamos aqui, você vai ter as suas vicissitudes da vida, você vai ter os desafios da vida, como todos nós nesse planeta temos, desde o bilionário, trilionário, até a pessoa mais pobrezinha que for, aquele miserável ali que não tem nada para comer, come caruncho, né, bebe água de rio suja, etc. e tal. Todos vão ter desafios. Aonde que nós vamos estar nesse desafio? O que nós estamos fazendo para enfrentar esse desafio? E uma coisa é certa, não importa qual situação você esteja, de alguma forma isso porque nós acreditamos na espiritualidade, acreditamos em Deus e acreditamos que nada acontece por acaso. Ok, o que o Calão comentou, não adianta ficar fuçando vidas passadas, mesmo se você é milionário, trilionário, você é pobre de marré, vai resolver? Não, você tem que resolver o hoje, o agora. O que passou, passou. Esse livro já foi escrito. Então, o que você tem que fazer? O que eu vou escrever daqui para frente? Olhando para frente, o que eu tenho que fazer hoje para escrever, para modificar essa situação, para melhorar essa situação? E o Calão comentou bem, tem situações que você fica tão desesperado, tão assim, que a gente não sabe qual é o problema do outro, não sabe qual é a situação do outro. Mas o que a gente fala, independente dessa situação, uma coisa que nós acreditamos bastante, Deus nos prepara para toda e qualquer situação. Toda e qualquer vicissitudes da vida, Deus sempre vai nos preparar. E eu sempre comento também lá no Sarefeiro o seguinte, nas palestras de quarta-feira, olha, Deus deu frio conforme cobertor. Então, se você está passando por determinada situação, tenha fé, acredite, não fique parado, como os meninos já falaram aí. Vá à luta. Às vezes você não enxerga a solução naquele momento, mas não desista, continue trabalhando, continue fazendo a sua parte. Porque Deus, além de ter nos criado, tem toda uma espiritualidade por detrás, porque nós não estamos sozinhos. De alguma forma, tem a espiritualidade da luz, seu mentor, seu anjo da guarda, seus protetores, que estão torcendo por você. Eles não vão fazer por você, mas eles estão torcendo por você, estão te emanando energias boas, energias positivas. Se você mantém o seu padrão vibratório equilibrado, quando eu falo equilibrado, não só lá em cima, também não só lá embaixo, mas equilibrado. Tem dia que você vai estar legal, tem dia que você vai estar meio chororô, tem dia que você vai chorar por causa de determinadas situações, vai ficar triste, mas aí você limpa as lágrimas, chorou. Bom, agora vamos à luta, né? Porque não adianta ficar chorando, que não vai resolver nada ficar chorando. E vamos para a batalha, né? Batalha num bom sentido. Como que o Calão falou, né? O combate bem combatido, né? Alguma coisa assim. Então, é isso que a gente sempre passa para vocês. A vida sempre vai ter os desafios. No seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Em todas as situações, sempre vai ter um desafio para ser superado. E aí, como você encara esse desafio? A partir do momento que você acredita em Deus, que criou a gente simples e ignorante, mas criou a gente com todo amor, com todo carinho, e dentro de cada um de nós tem a sua centelha divina, peraí, se Deus é perfeição total, poxa vida, nós podemos, né, ir galgando essa perfeição, ir galgando, né, vamos chamar assim, esse desafio, galgando, né, essa evolução. E aí essas vicissitudes, nós estamos preparados para superá-las. É só acreditar, pô, eu estou preparado para superar, eu tenho essa situação, mas, poxa vida, não importa o porquê que está essa situação,
mas sempre lembrando que toda e qualquer situação, nós, de alguma forma, a provocamos, na maioria das vezes. Tem situações que nós não sabemos, por isso que não dá para ficar julgando, prejulgando de uma forma assim, genérica, né? Mas toda e qualquer situação, de alguma forma, nós contribuímos. Ok, agora o que eu preciso fazer para resolver? E aí o Fabinho até colocou uma situação dos desafios. Aí eu lembrei de um outro desafio, né, que é o desafio da águia. Então, a águia, às vezes, para ela se modificar, para ela viver um determinado tempo, chega um determinado tempo da vida da águia que ela tem que quebrar suas unhas, arrancar alguma coisa das suas penas. Tem uma toda história por isso, e ela sofre muito. Ele falou da lagarta, né? Da lagarta. Mas tem a águia que também sofre muito para fazer tudo isso, mas é necessário para ela poder se renovar e voar como ela voa sempre. Então, seja uma águia, né? Seja uma águia. Ou, se você quiser ser uma lagarta, uma borboleta, mas seja forte para poder virar uma borboleta, né? Então, é isso que a gente coloca. Lembre-se sempre, em primeiro lugar, nunca estamos sozinhos. Em segundo lugar, Deus sempre dá o fio conforme o cobertor. E nós, quando nascemos, nós já fomos preparados para os desafios que nós vamos ter na nossa vida. Então, encare o desafio, vamos à luta, né? Não importa a situação que você esteja passando, mas acredite, confie, né? Mantenha o seu padrão vibratório equilibrado, com pensamentos legais, com pensamentos bacanas e confiante, que é isso que a gente quer passar para vocês, essa confiança. E quando a gente está com essa confiança, podem ter certeza. Às vezes vem aquele desafio, vem aquele teste, e aí você supera e você fala, Deus, muito obrigado e vamos que vamos. É isso. É isso aí. Olha, e se você está com a sua visão meio escurecida, sua visão da vida, meio embaçada, existe um centro de força, né, aqui, ó, no centro da nossa testa, que é responsável pelo como a gente vê a sua vida. Você sabia disso? Como você vê, como você enxerga. E quando você fica muito negativo, ele fica desequilibrado. E daí o que acontece? Você vai ver só o lado ruim das situações. Você não consegue ver uma solução. Você só vê o problema. E para isso eu tenho uma solução. Coloque um óculos no seu centro de força, tá? Um óculos de luz ilumina a sua visão, ilumina o seu centro de força com o auxílio dos amigos espirituais, do Dr. Antônio, de Jesus, tanta gente bacana que está aí para nos ajudar, e você está se apegando ao que você não tem. Não é o que você não tem, é o que você tem para conquistar aquilo que você quer. Pensa nisso, tá bom? E, para terminar, que você possa se ligar com os teus amigos espirituais, com os seus amigos da luz e com Jesus, esse mestre de puro amor, que ele possa adentrar na tua casa, firmando o teu querer verdadeiro, iluminando a tua mente, a tua visão, para que você, seja qual for o problema que você estiver passando, que se você se fortaleça na fé, na atitude, na sabedoria de Deus, que esses amigos e esse Jesus possa te auxiliar a colocar brilho no teu olhar perante a tua existência, não como um pesar, como uma vida de pesar, de sofrimento, mas como uma grande oportunidade, um grande presente de Deus para que você cresça e seja cada dia mais um vencedor e feliz, graças a Deus. Fica com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau.